Tudo mudou na noite em que eu ouvi um barulho atrás da porta do meu quarto. Um barulho que não tinha como existir dentro da minha casa. E a partir daquele momento, minha vida virou exatamente o tipo de relato que eu costumava achar exagero. Eu sempre fui uma pessoa prática, racional e até um pouco cética. Enquanto alguns amigos contavam histórias sobre passos misteriosos, sombras no corredor e entidades brotando do nada, eu simplesmente atribuía tudo a encanamento, vento ou a imaginação fértil de quem dorme mal. A verdade é que eu nunca tive nenhum motivo para acreditar no sobrenatural. Até aquela semana. Naquele período, eu estava passando mais tempo em casa do que o normal. Trabalho remoto, noites silenciosas, rotina repetitiva. Minha vida era tão previsível que, na maioria dos dias, o momento mais emocionante era escolher entre café ou energético às 3 da manhã. Então, quando o primeiro barulho apareceu, eu não dei muita importância. Era um som leve, quase tímido. Toque. Um toque rápido, vindo da direção da porta do meu quarto. Eu ignorei. Era provavelmente a casa se acomodando. Um vizinho batendo a porta, qualquer coisa. Mas naquela noite, o barulho voltou. Toque, toque. Pausado, pensado, como se alguém testasse um ritmo. A segunda vez me fez erguer a cabeça. A terceira me fez levantar da cama. Caminhei até a porta, coração batendo rápido. Não de medo, mas daquele instinto irritante de quem quer provar que não há nada ali. Encostei o ouvido. Nada. Só silêncio. Abri a porta com força. O corredor estava vazio. Claro. Suspirei, fechei a porta e voltei a dormir. Ou tentei. O segundo dia. Na noite seguinte, a casa estava mais silenciosa do que o normal. Nenhum carro na rua. Nenhum vizinho ligando a TV no volume de um show de rock, nenhuma geladeira fazendo o barulho esquisito que ela faz às vezes. E talvez por isso eu tenha ouvido com clareza quando o barulho voltou. Dessa vez não foi um toque. Foi um raspado. Um som lento, profundo, quase desagradável. Como unha arranhando madeira. Só que meu quarto não tem madeira. O chão é porcelanato, a porta é metal. A parede é gesso. Nada naquele quarto deveria produzir aquele som. Eu travei por alguns segundos. Deve ser o vento. Murmurei, tentando convencer a mim mesmo. Mas não havia vento. As janelas estavam fechadas. Minha mente buscava explicações. Talvez o vizinho de cima tenha arrastado móveis. Talvez seja o gato da dona Regina, sei lá. Até eu lembrar que o gato dela morreu 3 meses atrás. E antes que qualquer outra justificativa viesse, o barulho soou novamente. Agora eu tinha certeza. Vinha da porta do meu quarto. A sensação que tive não foi medo. Foi irritação. Eu estava cansado, e algum som sem explicação estava me impedindo de dormir. Levantei decidido a entender de onde vinha. Quando coloquei a mão na maçaneta, o som cessou. E por algum motivo, isso me deixou ainda mais nervoso. Abri a porta devagar, como nos filmes em que você torce para o protagonista não fazer isso. O corredor, mais uma vez, estava vazio. Nenhum intruso, nenhuma sombra, nenhum bicho. Mas lá do fundo, quase imperceptível, ouvi um som distante. Um farfalhar? Um pequeno ploc, como se algo caísse no chão. Fechei a porta. Dormi mal. E acordei com a sensação de que algo no meu próprio ambiente estava fora do lugar. A terceira noite. E foi aí que as coisas ficaram realmente sérias. Eu estava terminando um relatório quando ouvi, pela terceira vez, o som que vinha direto da porta do meu quarto. Mas agora ele era diferente. Não era um toque nem um raspado. Era um arranhado rápido, repetitivo, agudo, como se algo ou alguém estivesse desesperado para entrar. Eu gelei. O som não só era impossível, como parecia urgente. E enquanto eu encarava a porta completamente imóvel, uma sensação familiar começou a tomar conta de mim. Não de medo, mas de adrenalina. Como se meu cérebro tivesse finalmente ativado o modo sobrevivência que eu sempre achei que só existia em filmes. Quem tá aí?
Perguntei com a voz mais firme que consegui. O arranhado parou. Por um instante, a casa inteira ficou em silêncio absoluto. Eu me aproximei devagar. A mão foi em direção à maçaneta. E foi nesse momento que algo bateu forte do outro lado da porta. Eu recuei na hora, tropeçando no tapete, quase caindo. A respiração acelerou. Minhas mãos suavam. Meu coração parecia um martelo pneumático no peito. Agora era oficial. Tem algo atrás da porta. E eu não fazia ideia do que poderia ser. Pensei em pegar algo para me defender qualquer coisa. O abajur, uma cadeira, o laptop, embora isso fosse doer mais em mim do que no intruso. Mas fiquei parado, olhando para a porta que tinha voltado a ficar completamente silenciosa. Foi só quando ouvi o barulho novamente. Dessa vez mais baixo, mais cuidadoso, que percebi que aquilo não ia parar sozinho. O arranhado voltou, lento, insistente. Eu respirei fundo, segurei a maçaneta e abri a porta de uma vez. A sala estava escura, o corredor inteiro silencioso. E aí eu vi uma sombra se mexendo, bem perto do chão. Meu corpo gelou. A sombra correu. Eu gritei. Não me orgulho disso, mas gritei. E quando acendi a luz, o corredor se iluminou inteiro e eu finalmente vi. Ali estava o responsável por 3 noites de terror psicológico. Ali estava a criatura misteriosa. Ali estava o ser que arranhava minha porta, batia, se escondia no escuro e fazia barulhos impossíveis. E quando meus olhos focaram, eu precisei de uns 3 segundos completos para processar. Era um coelho gordo, branco, orelhudo, com uma cara de indignação tão profunda que parecia pessoal. Eu pisquei 3 vezes. O coelho me olhou como se eu fosse o intruso. Ele fungou. Depois, como se estivesse fazendo o maior favor do mundo, avançou tranquilamente para dentro do meu quarto, pulou na minha cama, girou, fez um ninho no meu travesseiro e dormiu. Assim, na minha frente, como se sempre tivesse morado ali. Eu fiquei parado, atônito, incapaz de compreender como aquela bolinha fofa tinha se tornado por 3 noites o causador dos piores sustos da minha vida. Mas ainda faltava uma explicação. De onde ele veio? Segui o corredor em direção à cozinha e encontrei a resposta de forma tão absurda que comecei a rir sozinho. A janela da área de serviço estava entreaberta. Eu, gênio que sou, tinha deixado ela assim para ventilar. E o coelho, provavelmente de algum vizinho, ou talvez selvagem, o que seria ainda mais estranho, tinha simplesmente passado pela tela rasgada que eu prometi consertar há meses. E a parte mais cômica, achei rastros no chão, pequenos tufos de pelo, patinhas marcando o rodapé, e o melhor. O que eu achava ser arranhões sinistros no porcelanato eram apenas marcas de sujeira deixadas pelas patinhas dele arrastando alguma coisa que ele tinha encontrado no quintal. O barulho de batida? Ele tinha derrubado minha vassoura. O arranhado alto? Tentativa frustrada de abrir a porta com as unhas minúsculas dele. O toque? Batidas do coelho tentando empurrar a porta para entrar porque, aparentemente, ele me adotou. Eu voltei para o quarto. Ele abriu um olho, me olhou como quem diz, demorou, hein? E voltou a dormir. Naquele momento, toda a tensão da semana evaporou. Meu corpo relaxou como se eu tivesse corrido uma maratona emocional. E pela primeira vez em dias, eu caí na gargalhada. O medo, a paranoia, o suspense. Tudo causado por um coelho decidido a arrumar uma nova casa. E o pior, eu deixei. Sim, o coelho ficou. Dei nome para ele, Fantasma. Porque nada descreve melhor um ser que aparece no escuro, silenciosamente, faz barulho atrás da porta e quase causa um ataque cardíaco no dono da casa. Até hoje, às vezes ele arranha a porta do quarto. E eu sempre sei o motivo. Ele quer entrar. Sempre quer entrar. E quando eu abro a porta, ele pula na cama, rouba meu travesseiro e me olha com a mesma cara de indignação.
A única coisa que ainda me preocupa é imaginar como ele sobreviveu antes de vir parar aqui. Porque se esse coelho teve a audácia de invadir a minha casa como um ninja silencioso. Eu fico imaginando o caos que ele deve ter causado nos vizinhos antes disso. Mas pensando bem, melhor nem saber.